À medida que um cometa se aproxima do sistema solar interno, o Sol o aquece, fazendo com que gelos abaixo da superfície vaporizem para o espaço. O vapor de ventilação desaloja poeira e rocha, e o gás cria uma cauda brilhante que pode se estender milhões de milhas do núcleo como um véu etéreo. Enquanto os cometas contêm muitos gelos diferentes, asteroides são principalmente rocha e não são conhecidos por produzir tais exibições majestosas. Mas um novo estudo examina como o asteroide Phaeton pode de fato exibir atividade semelhante ao cometa, apesar de não ter quantidades significativas de gelo. Conhecido por ser a fonte da chuva anual de meteoros Geminida, o asteroide de 5,8 km de largura se ilumina à medida que se aproxima do Sol. Os cometas normalmente se comportam assim: quando aquecem, suas superfícies geladas vaporizam, fazendo com que eles se tornem mais ativos e se iluminem à medida que os gases de ventilação e a poeira se espalham mais luz solar. Mas o que está fazendo Phaeton iluminar-se e não vaporizar gelos? O culpado pode ser sódio. Como os autores do novo estudo explicam, a órbita alongada de 524 dias de Phaeton leva o objeto bem dentro da órbita de Mercúrio, durante o qual o Sol aquece a superfície do asteroide até cerca de 1390 graus Fahrenheit, 750 graus Celsius. Com uma órbita tão quente, qualquer água, dióxido de carbono ou gelo de monóxido de carbono perto da superfície do asteroide teria sido assado há muito tempo. Mas a essa temperatura, o sódio pode estar escorrendo da rocha do asteroide e para o espaço. Phaeton é um objeto curioso que se torna ativo à medida que se aproxima do Sol, disse o líder do estudo Joseph Maziero, cientista da IPAC, uma organização de pesquisa da Caltech. Sabemos que é um asteroide e a fonte dos Geminids. Mas contém pouco ou nenhum gelo, então ficamos intrigados com a possibilidade de que o sódio, que é relativamente abundante em asteroides, poderia ser o elemento que impulsiona essa atividade. Conexão asteroide-meteoro. Maziero e sua equipe foram inspirados por observações dos Geminids. Quando meteoroides, pequenos pedaços de detritos rochosos do espaço atravessam a atmosfera terrestre como meteoros, eles se desintegram. Mas antes disso, o atrito com a atmosfera faz com que o ar ao redor dos meteoroides atinja milhares de graus, gerando luz. A cor desta luz representa os elementos que eles contêm. O sódio, por exemplo, cria um formigamento laranja. Os Geminids são conhecidos por serem baixos em sódio. Até agora, supunha-se que esses pequenos pedaços de rocha de alguma forma perderam seu sódio depois de deixar o asteroide. Este novo estudo sugere que o sódio pode realmente desempenhar um papel fundamental na ejeção dos meteoros Gemini da superfície de Phaeton. Os pesquisadores pensam que à medida que o asteroide se aproxima do Sol, seu sódio aquece e vaporiza. Este processo teria esgotado a superfície do sódio há muito tempo, mas o sódio dentro do asteroide ainda aquece, vaporiza e faz fises no espaço através de rachaduras e fissuras na crosta mais externa de Phaeton. Estes jatos forneceriam o suficiente para ejetar os detritos rochosos fora de sua superfície. Assim, o sódio efervescente poderia explicar não apenas o brilho do asteroide, mas também como os meteoroides Gemini seriam ejetados do asteroide e por que eles contêm pouco sódio. Asteroides como Phaeton têm gravidade muito fraca, por isso não é preciso muita força para chutar detritos da superfície ou desalojar rochas de uma fratura, disse Bjorn Davidson, cientista do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA no sul da Califórnia e coautor do estudo. Nossos modelos sugerem que quantidades muito pequenas de sódio são tudo o que é necessário para fazer isso nada explosivo, como o vapor em erupção da superfície de um cometa gelado, é mais um fizz constante. Testes de laboratório necessários. Para descobrir se o sódio se transforma em vapor e aberturas da rocha de um asteroide, os pesquisadores testaram amostras do meteorito Allende, que caiu sobre o México em 1969, em um laboratório na JPL. O meteorito pode ter vindo de um asteroide comparável a Phaeton e pertence a uma classe de meteoritos, chamados condritos carbonáceos, que se formaram durante os primeiros dias do Sistema Solar. Os pesquisadores então aqueceram lascas do meteorito à temperatura mais alta que Phaeton experimentaria à medida que se aproximava do Sol. Essa temperatura passa a ser em torno do ponto em que o sódio escapa de seus componentes rochosos, disse Yang Liu, cientista da JPL e coautor do estudo. Assim, simulamos esse efeito de aquecimento ao longo de um dia em Phaeton seu período de rotação de 3 horas, e, ao comparar os minerais das amostras antes e depois dos testes de laboratório, o sódio foi perdido,
enquanto os outros elementos foram deixados para trás. Isso sugere que o mesmo pode estar acontecendo em Phaeton e parece concordar com os resultados de nossos modelos. O novo estudo suporta um conjunto crescente de evidências de que categorizar pequenos objetos em nosso sistema solar como asteroides e cometas é simplificado demais, dependendo não apenas da quantidade de gelo que eles contêm, mas também quais elementos vaporizam a temperaturas mais altas. Nossa descoberta mais recente é que, se as condições estiverem certas, o sódio pode explicar a natureza de alguns asteroides ativos, tornando o espectro entre asteroides e cometas ainda mais complexo do que imaginamos anteriormente, disse Mazziero. O estudo, intitulado Volatilidade do sódio em condritos carbonáceos a temperaturas consistentes com asteroides de baixa perihelia, foi publicado no The Planetary Science Journal em 16 de agosto de 2021.